No início era o absolutismo. Bom, não o início de tudo, na verdade, né? Mas o início da nossa história. A gente vai falar de um momento ali, século XVII, onde na Europa, sobretudo na Europa Ocidental, os reis vinham nesse movimento de concentrar poder, em alguns lugares mais, em outros menos, mas esse parecia ser o movimento geral, em alguns lugares da Europa Oriental também. E uma das premissas do absolutismo é que o direito, a legitimidade do rei vem de Deus. Aquela família, ela foi escolhida por Deus para governar. E, portanto, não tem os mortais, os meros mortais, não podem decidir quem é ou não é o rei. Morreu um rei, o próximo na linha sucessória é o rei. E acabou, não tem discussão. Tudo bem, em alguns países podia uma mulher assumir, caso não houvesse homens na frente, como na Inglaterra, como em Portugal. Em lugares a mulher não pode assumir, então teria que, enfim, achar o próximo homem, mas de qualquer maneira havia uma linha sucessória que acreditava-se tinha sido ditada por Deus, não sei exatamente como, mas ela tinha que ser seguida. Só que na Inglaterra, num período aí de meio século, mais ou menos, por duas vezes cai um rei e não se segue a linha sucessória exatamente. A tradição absolutista ela é quebrada por duas vezes, bem claramente. Isso vai abalar a crença da população nessa ideia, nesse sistema. Bom, isso é o começo da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela tem uma importância muito grande. Todo mundo só fala de Revolução Francesa, Revolução Francesa para cá, Revolução Francesa para lá. O próprio Botelho, enfim, é maluco por Revolução Francesa, tem pôster do Napoleão em casa e tal. Mas eu vou mostrar aqui que a Revolução Inglesa ela merece a nossa atenção e o nosso carinho, porque, enfim, é uma matéria muito interessante. Muita coisa surgiu ali, né, e não na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai espalhar uma série de coisas que apareceram primeiro na Revolução Inglesa. Mas o primeiro rei inglês que nos interessa aqui é o Carlos I. O Carlos I da família Stuart, ele queria aproximar o máximo possível a Inglaterra da França. Ele queria aproximar a monarquia e o sistema político inglês do sistema político francês, no sentido de todo o poder, ou o maior poder possível para o rei. E ele foi fazendo alguns movimentos nesse sentido. Por exemplo, deixou de convocar o parlamento durante 11 anos. Isso não chega a ser, digamos assim, um absurdo, isso tem paralelos em outros países, na própria Inglaterra, mas era incomum. Então ele governando e fazendo medidas, enfim, sem precisar debater ou sem nenhuma outra instância ter que aprovar. Em seguida, a questão econômica, ele gastava muito dinheiro. Vendo o exemplo francês, né, que era uma corte de luxo e que esse luxo impressionava, atraía a nobreza para perto do rei, né, que era um pouco o modelo do Luís XIV, ele tenta fazer isso e gastava mais em tempos de paz do que a Elizabeth I gastava em tempos de guerra, segundo o que se falava na época. E para bancar esses gastos, ele começa a reviver uma série de impostos e tributos que tinham existido num certo momento, mas ou ele muda um pouco a forma de cobrar, ou ele desencava umas coisas muito antigas. Vou dar dois exemplos. Primeiro, o mais importante, talvez, chamado ship money. O que era o ship money? Era uma tarifa que ele cobrava em tempos de guerra, ou em tempos de ameaças estrangeiras, às cidades litorâneas. Para quê? Para construir barco para proteger as cidades. Então, tinha uma lógica. Né? Você vai pagar porque você está pagando pela sua própria proteção. Só que o que o Carlos faz? Ele começa a cobrar essa taxa o tempo todo e de toda a Inglaterra. Isso, enfim, acaba desvirtuando um pouco isso. Isso gera muita oposição. Vai chegar um momento, quando os embates com o rei vão crescendo, que quase 70% da população não paga o ship money, como uma demonstração clara de insatisfação. Mas tem um outro tributo que eu acho mais divertido, que era o seguinte: em algum momento na Idade Média, os grandes cavaleiros, a grande nobreza, precisava estar presente na coroação do rei. E quem não fosse, tinha que pagar uma taxa, assim, uma multa. E o Carlos I, anos depois de ser coroado, resolve lembrar disso. Falou:
Eu esqueci de avisar vocês aqui que vocês têm que pagar esse tributo aqui porque vocês não vieram. Os caras, não, mas calma aí, mas tem muito tempo que isso não tá valendo e, pô, você vai avisar agora que já foi, meio vacilo e tal, mas ele cobrava. Além disso, e talvez essa seja a cereja do bolo, ele fez todo um movimento de aproximação com a Igreja Católica. Vocês devem lembrar, lá a Inglaterra tinha rompido com a Igreja Católica, eles criaram uma igreja protestante inglesa, né, que a gente chama de anglicanismo, mas que eles chamavam de Igreja da Inglaterra, onde o rei, o monarca, era o chefe da igreja. Então, e os ingleses tinham um certo pavor do catolicismo, achavam uma religião muito supersticiosa, muito intolerante, achavam que o Papa era um monarca, porque ele governava um território, não era só um chefe religioso, que se intrometia em outros países. Então, havia um terror de boa parte da população em relação à Igreja Católica. Uma das diversões dos ingleses, e não só da Inglaterra, mas dos ingleses, no carnaval era fazer um boneco vestido de papa, assim, colocar de costas para um burro, e aí ficava girando nos bairros e tal, e as pessoas jogando coisa neles, assim, jogando tomate, pedra, sei lá. Mas o Carlos tinha uma ligação com o catolicismo, que tinha a ver em parte com a sua família, em parte uma questão pessoal. Ele queria aproximar o rito do anglicanismo do catolicismo, e isso era muito, muito mal visto. Sobretudo para essa parte religiosa, ele tinha um braço direito, o arcebispo, um camarada chamado William Laud, que foi o responsável por levar essa tarefa de aproximação com a Igreja Católica adiante. E ele era um cara muito truculento, digamos assim, um cara bastante intolerante, bastante repressor, que não só foi se livrando, mandando embora pessoas ou do governo ou da própria Igreja Anglicana que eram contra essa aproximação com o catolicismo, como inclusive mandando prender pessoas que se opusessem muito abertamente a essa política. Então, teve muita prisão por conta disso. Não à toa, esse é um momento de uma migração importante de ingleses para a América. A coisa vai explodir na Escócia, porque os escoceses tinham uma tradição de uma igreja própria, também com raízes já muito, muito sólidas, e eles reagiram a essa tentativa do Carlos de aproximar tudo do catolicismo. O Carlos também era rei da Escócia e rei da Irlanda, ele tinha a tríplice coroa, digamos assim, mas a mesma coisa que ele faz na Inglaterra, ele tenta fazer na Escócia, só que os escoceses reagem de maneira muito firme. Montam um exército e decidem resistir a essa determinação. O rei da Inglaterra não pensa duas vezes, o Carlos prepara o seu exército sem apoio da nobreza, porque para isso ele teria que convocar o parlamento, que era uma coisa que ele não queria fazer, e ele sabia que boa parte da nobreza não era a favor nem daquela guerra, nem daqueles motivos que levaram à guerra. Então ele monta com seus próprios recursos o exército e tal, e vai para a batalha, só que ele é derrotado. Porque o exército também não estava motivado, não teve muita adesão, chegou ali sem ter muito motivo para estar lutando, e enquanto os escoceses estavam ali firmes e decididos. E aí, não só o exército escocês vence os ingleses, mas adentram o território inglês, dizem que à frente do exército escocês tinham bispos cantando e tal, salmos, agradecendo a Deus a vitória e exigindo do rei um dinheiro, uma indenização para não causarem mais estrago. Só que dinheiro o rei não tinha mais. E aí ele tem que convocar o parlamento. E ele convoca o parlamento e diz, olha, eu preciso de dinheiro, perdi a guerra, tal, não sei se vocês ficaram sabendo. E o parlamento diz, tudo bem, a gente vai livrar a tua cara aí, a gente vai arranjar esse dinheiro, só que a gente quer impor algumas condições. E eles falam, olha, a gente quer obrigar você a convocar o parlamento regularmente e a não inventar impostos sem nos consultar. E aí ele, um absolutista, enfim, de coração, fala, que história é essa, né? Eu posso o que eu quiser. Então, ele fecha o parlamento, ele é chamado de o parlamento curto, porque dura algumas semanas, ele fecha e fala, não, vou resolver sozinho, vou resolver do meu jeito. E aí, reúne novamente um exército mais enfraquecido do que o outro e parte de novo para forçar os escoceses a algum acordo que fosse bom para os dois. E, obviamente, ele é derrotado de novo. Né? Uma coisa bem engraçada, assim. Mas
E aí, mais uma vez, os escoceses falaram, cara, olha só, não, a gente agora quer uma indenização maior ainda, porque você vacilou, né? E aí ele tem que chamar outro parlamento. Isso tudo assim, questão de meses, né? E ele convoca outro parlamento. E aí agora o parlamento vai tripudiar. Vendo a fragilidade do rei, o parlamento vai dizer, olha, tudo bem, a gente assume daqui e tal, mas a gente vai fazer uma lista, uma petição de direitos que você não vai poder desobedecer. E aí não só havia aqueles que eles já tinham colocado antes, de convocar o parlamento regularmente, de não cobrar imposto, mas tinha uma série de outros. Regular a relação dele com o exército, regular o próprio orçamento ao qual o rei teria direito. Eles começam a formular e esboçar uma série de questões que, digamos assim, amarrariam um pouco o autoritarismo desse rei, dos reis que viriam. O incômodo do Carlos era visível, ele deixava não só visível, mas era conhecido por todos. Ele não escondia de ninguém que achava aquilo um absurdo, que não se sentia satisfeito com aquilo, e num determinado momento explode uma revolta na Irlanda. E quando explode uma revolta na Irlanda, os deputados, os parlamentares, eles pensam o seguinte, cara, eu acho que isso é uma armação do rei. A Irlanda tinha um braço católico muito forte, a revolta que estoura lá é uma revolta de católicos, e a ideia, minha teoria da conspiração era o seguinte, o rei forçou aquela revolta, porque a gente vai ter que reunir o exército, e o rei vai usar esse exército para fechar a gente de novo, fazer aí um trio maravilha, aí, um hat-trick, né, que é como chamam quando um jogador faz 3 gols numa mesma partida. Ele vai fechar o parlamento 3 vezes, vai fazer um hat-trick parlamentar aqui. Então eles achavam que a revolta na Irlanda tinha sido armada pelo rei, para que o rei tivesse motivo para reunir o parlamento de novo, mas usar para outra coisa. Foi isso mesmo? Não sei bem. Na verdade, ninguém sabe. Não dá para ter certeza que foi. Pode ter sido, pode não. Mas o fato é que o parlamento pensa o seguinte, bom, a gente não vai ter certeza de quem fez, a gente tem que ir lá reprimir a revolta, mas a gente vai escolher o líder do exército. E aí o rei diz, não, isso é um absurdo, isso é inaceitável. E o rei manda prender algumas pessoas que estavam envolvidas com essa decisão. E aí não só eles se recusam a irem presos, como o parlamento todo protege esses deputados da prisão, e as próprias forças repressivas não, agem nesse sentido. Então, o rei, percebendo que não tem clima ali para ele, foge de Londres. Foge de Londres e começa a fazer uma espécie de guerra de propaganda para dizer, olha, o parlamento está ultrapassando os seus direitos, está tomando medidas descabidas, eu não tenho outra solução a não ser, enfrentar eles. Enquanto o parlamento fazia a mesma coisa, falava, olha, esse rei está completamente sem limite, a gente precisa forçar ele a aceitar as nossas imposições. No fundo, os dois estavam querendo o quê? Querendo arregimentar, trazer para o seu lado aliados, porque eles imaginavam que uma guerra entre os dois ia começar. E acertaram. Em poucas semanas depois da fuga do rei, uma guerra estourou. Mas isso a gente deixa para outro vídeo.